Está conosco aqui no estúdio da RB, Lucas Martins, repórter e apresentador aqui do Grupo Bandeirantes. Há quantos anos já, hein, Lucas? Bom dia para você, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia para você, Lupato, bom dia, Sabino, bom dia, ouvinte cara, da obrigado por ter vindo. Pô, já tô me aproximando de 20 anos na tela da Band, cara, na tela da Band. Primeiro na Band lá em Santos, depois na Band em Campinas e já completando 17 anos, tô indo para 17 anos na Band aqui em São Paulo, né, a cabeça de rede, que a gente vai para todo o Brasil. Atuei na Rádio Bandeirantes de Campinas também. E eu costumo dizer que a Bandeirantes é minha casa. Eu sou um cara que me sinto muito bem aqui na Band, no Grupo Bandeirantes como um todo. E um prazer estar aqui na Rádio Bandeirantes. Estava aqui comentando fora do ar o quanto é gostoso estar aqui de volta na Rádio Bandeirantes falando nesse microfone. Você ainda participa de vez em quando, né? Quando tá nas ruas, na reportagem. Mas a gente sempre começa contando um pouco da história lá atrás, da onde veio esse desejo. Hoje a gente está falando tanto, né, do litoral, já abrimos com a apresentação do Neymar, depois o Garrafa anunciando o Vivo Litoral aqui conosco, o nosso novo programa aos domingos. E você é da Baixada Santista? Da onde veio essa vontade de se tornar jornalista? Eu sou de Santos, nascido em Santos, e ali eu jogava futebol. Eu joguei no Santos, nas categorias de base do Santos, na Portuguesa Santista. Cheguei a profissionalizar, não atuei como profissional, mas cheguei a profissionalizar ali na Portuguesa Santista. E o natural seria cursar a Faculdade de Educação Física. Por acaso fiz o vestibular para jornalismo, assim meio que por acidente. E em cima da hora eu vou fazer jornalismo, mas não sabia nem exatamente o porquê. Mas me apaixonei pelo jornalismo, segui carreira. O natural também, nesse caso, quem é ligado ao esporte, enveredar pelo jornalismo esportivo, era meu objetivo naquela ocasião. Mas os caminhos da vida foram sendo alterados. E lá na Baixada Santista eu trabalhei no Jornal Diário do Litoral, que é o segundo maior jornal ali da Baixada Santista. E naquela ocasião, imagina só, 2003 para 2004, o Jornal do Diário do Litoral lançou a TVDL, que era uma televisão pela internet a vapor. Bem lá no passado. Outra realidade, muito, né? Muito diferente do que a gente vê hoje. Com certeza pioneiro, um projeto pioneiro naquela ocasião. E ali eu comecei a fazer televisão e numa parceria com a Band, eu entrei na tela da Band pela primeira vez em agosto de 2005. Então já estou indo para 20 anos na tela da Band, naquela ocasião numa parceria, né, numa afiliada, mas já quase 20 anos na tela da Band. E que caminhos te trouxeram para São Paulo? Eu fui primeiro para a Band Campinas, que lá já uma emissora que pertence ao Grupo Bandeirantes. Isso foi em 2006, final de 2006 eu fui para a Band de Campinas, e lá eu atuei na Rádio Bandeirantes, apresentando justamente o Manhã Bandeirantes, que já está há muitos e muitos anos no ar. A Rádio Bandeirantes de Campinas, um espelho da Rádio Bandeirantes de São Paulo, né, com a mesma programação, só que local naquela ocasião, e eu fazia o Manhã Bandeirantes lá em Campinas. Fiquei algum tempo, um ano e meio, exato, lá na Band Campinas. E aí houve um tiroteio quando eu estava passando perto com a equipe, lá no Jardim Campos Elíseos. E a gente correu para o local, um cara tinha roubado uma lan house, na ocasião nem existe mais lan house, invadiu uma casa e fez como refém uma mulher e 3 filhos, uma caixa de supermercado e os 3 filhos dela. E comecei a entrar ao vivo, eu nunca tinha entrado em rede para todo o Brasil, eu ficava lá só no jornalismo local. E como eu fui o primeiro a chegar no local, eu ouvi os tiros e a gente correu para o local, eu entrei no Brasil Urgente, na ocasião com o Datena, e a partir dali ele começou a pedir que eu fizesse as reportagens vindas de Campinas, e pouquíssimo tempo depois me convidaram para vir trabalhar em São Paulo, no Brasil Urgente. Isso, hein? 2008, em agosto de 2008, não, março de 2008, Desde então, você aqui em São Paulo, com uma atuação muito destacada no Brasil Urgente, com esse foco no jornalismo policial. Hoje você é um especialista nesse assunto, porque já são tantas ocorrências, né?
Às vezes eu tenho medo do termo especialista, né? Aqui na Band a gente acaba fazendo de tudo, mas você tem um foco. Então, tô lá no jornalismo policial, investigativo, o factual do dia, que é o fato que acontece ali na hora e você sai correndo. Então eu estou nessa área já há bastante tempo e nessa você faz algumas outras coberturas. Eu tenho um pouco de medo desse termo especialista. Outro dia o pessoal falou, não, chama o Lucas aqui que o Lucas é especialista em armas. Eu falei, poxa, eu nunca tirei. E, na realidade eu fiz algumas coisas em stand, até por causa do meu trabalho, mas não sou nada especialista em armas. A gente acaba conhecendo um pouquinho mais pela experiência jornalística, mas eu tenho medo desse termo de especialista. E a história do ao vivo, Lucas, como é que é? Cara, minha primeira entrada ao vivo na Band Campinas foi sofrível. Foi numa eleição municipal, a gente deve estar falando de 2010, talvez. Eu gaguejei, eu não consegui falar, eu mal consegui dar informação. Foi horrorosa a entrada ao vivo, a primeira delas. E a partir daí você vai treinando, melhorando. A rádio muda completamente a sua relação com as pessoas em casa, porque eu costumo dizer, quem passa no rádio primeiro e depois vai para a televisão, dá um show em quem faz televisão. Porque televisão é tudo muito marcadinho, tudo com tempo muito certinho, então há uma preocupação em decorar texto. Isso já está acabando. E quando você passa no rádio você conversa. A gente está conversando com o ouvinte da Rádio Bandeirantes agora, é um grande bate-papo. E quando a gente consegue levar isso para a televisão, aí muda completamente a sua relação com esse ao vivo, né? Com o que a gente chama em TV, né? No jargão jornalístico, de link. Então você começa, esquece que você está ali falando diante de uma câmera e passa a conversar com quem está em casa. Que eu acho que é o futuro da televisão também, é se aproximar cada vez mais do rádio. O Sabino sempre pergunta aqui, né, para os nossos talentos da Band que passam anos e anos na reportagem, qual que foi aquele momento que você falou, ferrou, um grande perrengue, porque no jornalismo policial as coisas são um pouco perigosas de vez em quando, né? Já aconteceu algum caso que você fala, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Já. A gente costuma dizer, eu falo pros meninos, eu não sou o chefe da equipe, estou eu lá, o cinegrafista e o assistente, a reportagem só sai porque estão os três. Mas acaba que a decisão de onde nós vamos, onde não vamos, acaba sendo tomada por mim. E eu costumo dizer que principalmente depois que me tornei avô, né, eu sou avô, tenho uma netinha de 5 anos, a gente não quer entrar num lugar arriscado, a gente não vai num lugar arriscado. Se há risco, se você está pensando se deve ou não deve entrar, não entra. Mas muitas vezes um local que parece ser tranquilo acaba trazendo riscos. Eu já tive algumas vezes em locais em que tiros foram disparados. Não vou chamar de tiroteio, mas de repente você está no lugar e tiros acontecem. E tem um detalhe. A gente tem uma visão, quando você nunca passou por isso, que você ouve o tiro, aí você viu de onde ele partiu, viu onde ele atingiu. Em todas as minhas experiências com disparos, com tiros, sempre no trabalho, você ouve o tiro, pá, 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 tiros aconteceram. Você não sabe de onde estão atirando e para onde estão atirando. Então, é normal, olha, se esconde. Mas se esconder de onde? Eu vou entrar atrás do carro desse lado ou daquele, porque eu não sei de onde está vindo esse tiro. Então, é de assustar. Mas dá uma sensação... Fala assim, você sentiu medo nesses momentos que houve tiro? Eu acho que não, mas não porque, olha, eu não tenho medo de tiro, mas porque é algo tão surreal. Pô, tem tiro acontecendo. Adrenalina tá toda, né? Pra onde eu vou? O que eu vou fazer? Ou não vou, né? Eu agacho aqui. Lembro uma vez do Rio de Janeiro, na Rocinha, a gente estava preparado para entrar ao vivo ali na avenida, a gente não estava lá no meio, e de repente começou pá, 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 e o pessoal foi no chão e eu estava de fone de ouvido. Eu não ouvi. Aí eu olhei, vi o resto da equipe no chão lá, o que está acontecendo? Aí passou uma senhorinha, ela estava com as 2 sacolas na mão, caminhando tranquilamente. Ela me cutucou, moço, tem tiro, é melhor se abaixar.
Eu olhei e ela continuou caminhando com as 2 sacolinhas de supermercado, seguindo o caminho dela. Aí eu fiquei pensando, eu abaixo ou não abaixo agora? E não teve mais tiro, não teve problema. E a gente não sabe exatamente onde foram esses tiros, se estava perto, se estava longe, porque faz eco, enfim. É algo que faz um pouquinho parte da profissão, mas a gente sempre... Tem risco, então não tem nem o que se pensar, não vai. Ficou com medo? Ah, é arriscado ou não é? Ah, mas a outra emissora foi. Não tem problema, a gente não vai. E trabalha com a segurança, costuma falar, às vezes o cinegrafista empolga, né? Ele quer, não, eu vou. Amigão, você tem filho em casa, você tem família em casa. Minha missão é te levar de volta para casa. Então a gente não vai. Mas de vez em quando acaba ficando numa situação que a gente não gostaria. E você fora do ar é corredor, né? Cara, sou corredor, sou um apaixonado pela corrida e principalmente a gente costuma brincar que você tá correndo na rua, continua correndo na rua, não entra numa trilha não, porque se você for na trilha você não vai conseguir deixar essa paixão de lado. Então eu sou hoje um corredor de trilhas e montanhas e faço provas de rua também, mas sou apaixonado por isso de uma maneira... Tem um assim, nome enlouquecido. específico, não tem? O que costuma se falar, né? Eu gosto de traduzir para corrida de trilha porque é o trail running. Ou agora tem algumas, já começa há um boom nesse tipo de esporte, é grande, então já tem aquelas marcas que foram registradas. Então você tem uma marca específica de corridas de montanha, uma marca específica de skyrunning, que aí tem métricas específicas, tem que ter montanha para ser skyrunning, você tem que estar correndo no céu mesmo, altitude. E eu faço todas elas, adoro. Acabei de ficar em terceiro no Campeonato Brasileiro de Skyrunning Master, quinto no Open, né, que inclui todas as idades, e no Master em terceiro lugar, medalha de bronze no Campeonato Brasileiro, foi no último final de semana, lá na Chapada Diamantina. A gente passou por 3 dos pontos mais altos do Nordeste, Pico do Barbado, Pico do Cuscuz e o Pico do Elefante, a Crista do Elefante, lá na Chapada Diamantina. Vocês estão percebendo que Lucas Martins não é só um corredor, né? É um pouco mais do que isso. Às vezes vai correr na trilha 5 km, 10 km, é um pouquinho mais, né? Nessa prova especificamente, Campeonato Brasileiro, o Sky Ultra, né, modalidade Sky Ultra, 56 quilômetros. Só isso, tá, gente? Uma maratona 42. Ele correu na altitude, na trilha, 56. Mas a gente é meio doido. Aí você fala, eu fiz 56, a gente sofre, principalmente se você quer performar, se você quer fazer ter uma performance melhor, você vai sofrer. Dói, faz parte da brincadeira. Aí 56 quilômetros. Aí eu tenho uma em maio de 75 quilômetros, que é a Transmantiqueira, né? A Tutã, a Transmantiqueira Ultra Trail Agulhas Negras. Em setembro, vou para os 3 dígitos, 108 quilômetros na UTMB de Paraty. Larga no centro de Paraty, vai até Cunha, vai até a Pedra da Marcela, faz um contorno danado e retorna, chega em Paraty novamente. 108 quilômetros. Mas aí de uma vez só? De uma vez só. Em quantas horas? Cara, eu ainda vou ter que fazer esse cálculo, mas eu estou imaginando uma prova. O campeão do ano passado, se eu não me engano, ele fez para 11 horas alto, 11 horas quase 12. Eu estou imaginando que eu vá fazer ali em torno de 14 para 15 horas de prova. Meu Deus do céu. E que hora você consegue treinar? Cara, eu tô falando que eu tô quase tomando cartão vermelho em casa, porque é um ciclo de treinamento. Então a gente começa treinando menores volumes, menos quilometragem ao longo da semana, e quando está chegando perto da prova, isso aumenta bastante. Então, se você vai treinar, eu estou fazendo 140 quilômetros por semana, 120, 140 quilômetros por semana. Então, para dividir isso ao longo da semana, você fica 2, 3 horas fora de casa. Isso complica, porque tem trabalho, tem família, tem tudo isso. Aí você vai se enfiando em outras atividades profissionais também. Então começa a ficar difícil de ter esse tempo fora de casa. Mas eu sou um cara chato. Então tive lá, eu lembro a Andressa Guaraná, nossa chefe aqui na televisão, ela ficou, você é doido. Que eu estava naquela cobertura do helicóptero que caiu em Paraibuna. Então as buscas começavam muito cedo e era equipe única. Então começava ali
7, 8 da manhã eu estava acompanhando as buscas, a gente ia até o final do Brasil, gente, às 8 da noite. É um período curto, você está numa cobertura especial. Só que eu estava num ciclo de treinamento para uma prova. Então eu acordava às 4, às 5 eu saía para treinar, voltava às 6, tomava um banho, preparava, às 7 horas eu estava trabalhando para poder ir o dia inteiro. Aí, André, você tá louco? Como é que você vai aguentar isso? Pô, são escolhas de vida. Toda vez que eu tô cansado de verdade, quando a mente não tá funcionando direito, porque às vezes acontece, né? Muita informação, eu saio para correr. Minha mulher fala assim, você não tá reclamando de cansaço, você vai sair para correr? Pois é, eu vou descansar a mente. E aí você volta com o corpo mais cansado, aí que você consegue de fato ter um sono reparador, é gostoso demais. Para ter um sono reparador, precisa de uma corridinha. Uma corrida de uns 20 quilômetros, tranquila, aí você volta. É o Lucas Martins, então, rumo aos 108 quilômetros correndo. Eu de carro já tenho certa preguiça de fazer 108 quilômetros. Imagina correndo. Mas você falou também sobre família. Tem uma neta de 5... Quantos anos você tem, Lucas? Pois é, eu tenho 43 anos. Eu fui pai cedo, eu fui pai com 18 anos. Então, o meu mais velho tem 25. Eu tenho, que é o Michel, eu tenho a Sofia, que tem 10 anos, e o Daniel, que tem 8. E a minha netinha, meu filho, o Michel, foi pai com 19 anos. Então eu fui avô com 38. Ela está hoje, a Liz, está com 5 aninhos, um amor de criança, e acaba crescendo junto com os meus mais novos, né? Quando ela vem no final de semana. Como hoje em dia a estrutura das famílias é muito parecida, né? Meu filho está separado hoje, casou muito cedo, mas tem uma excelente relação com a Rafaela, que é a mãe da Liz, então a Liz está sempre com a gente e chega a ser engraçado ali chamando o Daniel de tio Dani, o tio Dani e a tia Sofia, né? Porque eles são praticamente da mesma idade, brincam juntos, é uma delícia, eu gosto demais, e é legal ser jovem para conseguir curtir bastante, né? E a família tá aqui em São Paulo ou tá em Santos? Tá aqui em São Paulo. Como eu vim de Campinas, eu já tinha saído de Santos, eu não cheguei a voltar a morar em Santos. Então, quando eu vim de Campinas, eu já passei a morar aqui em São Paulo, ali sempre na região da rodovia Raposo Tavares, Butantã, depois avancei um pouquinho mais ali para Cotia e acabei montando minha vida, já estou indo para 17 anos aqui na Grande São Paulo e sempre morando por ali. Visito sempre Santos está no meu coração, é a cidade onde eu me sinto em casa também. Adoro ir à praia, adoro circular pela cidade, tenho muitos amigos em Santos e eu gosto demais. Então, pelo menos, se não toda semana, mas a cada 15 dias estou lá na Baixada, vendo o meu peixão. Agora, hoje eu vou para a cobertura da apresentação do Neymar, então daqui a pouquinho eu já estou descendo a serra para acompanhar lá a festa para o Neymar. Então, volta e meia estou na Vila Belmiro, eu joguei no Santos. Eu cheguei a morar ali no alojamento. Hoje em dia tem a casa do atleta lá, mas eu cheguei a morar naquela ocasião embaixo da arquibancada da Vila Belmiro, quando eu estava nas categorias de base. O Luciano do Vale, aqui na Band, ele fazia o Campeonato Paulista Dente de Leite em Vinhedo. Tinha um estádio lá que eu acho que pertencia à família dele. Ele fazia o Campeonato Paulista Dente de Leite, passava na Band aos sábados de manhã. E eu participei dessa competição nessa época que eu morava ali embaixo da arquibancada da Vila Belmiro. Jogava em qual posição? Zagueiro, sempre fui zagueiro. Que legal. Agora, você comentava, Lucas, sobre grandes coberturas, lembrou a do helicóptero que caiu em Paraibuna. Você até participou recentemente do documentário que foi lançado do caso Elise Matsunaga, né, que assumiu ter matado o marido, esquartejado ele, que era um dos donos da marca Ioki. Como que foi isso? Porque essa cobertura foi especial, grande e longa, né? Muito tempo atrás desse caso, você com as fontes, conta um pouco para o nosso ouvinte. O que aconteceu, até por isso eu fui convidado para participar do documentário. Eu morava já naquela ocasião em Cotia, mas bem perto de São Paulo. Ali a Granja Viana acaba sendo um dormitório da capital. E o guarda municipal que encontrou o corpo, que encontrou a primeira parte,
tinha meu contato, naquela época rádio, né? Me chamou pelo rádio, a equipe veio ao meu encontro e a gente foi até lá. E naquele momento era um corpo sem história, era um pedaço de corpo sem história e a gente tentava montar esse quebra-cabeça. E as outras partes foram sendo localizadas e naquela ocasião só a Band fez as primeiras reportagens sobre o encontro dessas partes, justamente por se tratar de um corpo sem história. Às vezes se aguarda, não, vamos esperar para entender o que está acontecendo, entender o que é. E alguns detalhes naquela ocasião já chamaram a atenção, até que a gente noticiou na época também em primeira mão que se tratava de Marcos Matsunaga, o Luiz Flávio Durso, que tinha acabado de sair do cargo de presidente da OAB, ele era o advogado da família e a gente conseguiu um contato. E ali, no momento que a família fez o reconhecimento da cabeça, quando a cabeça foi encontrada, porque na realidade se suspeitava que se tratava dele, mas um exame talvez demorasse e a cabeça acabou sendo encontrada, salvo engano, no 3º, no 4º dia, e ele foi reconhecido, né? E o caso acabou tomando uma grande repercussão, justamente por se tratar de um empresário. Na época, a IOC tinha sido vendida por um grupo empresarial por um valor absurdo, salvo engano, 2,5 bilhões de reais, e tinha sido vendido no momento que o CEO da empresa estava desaparecido, né? Naquela semana que ele estava desaparecido. Isso levantou uma série de suspeitas e tudo mais, e no final das contas havia sido um crime passional. E sempre acaba gerando um interesse muito grande das pessoas. As pessoas acompanharam esse caso de uma maneira muito próxima ao longo de toda a investigação, depois o julgamento, descobrindo os detalhes. E até hoje se faz a pergunta, né, se ela teve ou não teve ajuda para esconder esse corpo, para levar esse corpo. Eu tenho certeza que sim, mas isso... Essa foi a grande cobertura da sua carreira? Teve algumas grandes, né? Eu participei muito intensamente. Eu fiquei 33 dias na cobertura do caso Elise Matsunaga com o goleiro Bruno. Também uma Elisa cobertura... Samúdio essa, né? Elisa Samúdio com o goleiro Bruno lá em BH. Eu lembro que o negócio estourou. Eu fui com pouquíssima roupa para ficar lá 2 dias e de repente aquilo foi crescendo, foi crescendo. Eu fiquei 33 dias em Belo Horizonte, tive que comprar roupa por lá, o pessoal mandou roupa daqui para mim lá. O caso Brumadinho, também foram 20 e tantos dias em Brumadinho. Em Brumadinho foi um caso que mexeu demais comigo, porque eu já havia participado de algumas outras coberturas com muitas mortes, mas, por exemplo, a tragédia na região serrana, foram mais de 1.000 mortos lá, oficialmente perto de 900, mas... outros desaparecidos, corpos que nunca foram encontrados, para cima de 1.000. Uma tragédia natural. A gente pode questionar se o poder público poderia ter evitado de alguma forma. Sim, existem vários questionamentos a serem feitos, mas foi uma tragédia natural. Em Brumadinho, foi uma tragédia em que empresários executivos tinham a chance, já sabiam que aquilo podia estourar, sabiam que havia risco, sabiam que pessoas podiam morrer em grande número, só que sabiam que fazer alguma coisa para evitar custaria muito dinheiro. Então se optou por arriscar. Todas essas pessoas morreram, sendo que havia informação suficiente de que o risco existia, e essas pessoas que tinham poder de decisão dentro da empresa optaram por assumir o risco e mataram de alguma forma todas essas pessoas que estavam embaixo da barragem. Acho que foi aquela que, se me perguntar qual foi a cobertura que mais me marcou, foi Brumadinho, porque sempre que eu vou para uma cobertura dessa, às vezes me ligam da redação perguntando: você tem números atualizados? Eu falei: cara, esquece número comigo, deixa aqui o número, deixa um repórter lá do lado do representante do Corpo de Bombeiros, do representante do governo do estado. Eu vou para contar a história de gente, de pessoas, do ser humano que está ali envolvido. Então vai ter sempre um repórter, que é muito importante que tenha alguém para dar os números oficiais lá do lado da central de comando.
Mas o Lucas vai estar no meio da lama, o Lucas vai estar lá no meio das pessoas, o Lucas vai estar onde está um ser humano normal, cavando, buscando pelas suas famílias. Eu acho que é o meu perfil e é normalmente esse o meu papel nas coberturas. Mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes que estão acompanhando e gostando da entrevista. O Paulo Lencioni, do Jardim Prudência, São Paulo, está parabenizando o Lucas. O Marcos Vinícius está brincando, dizendo que você e Ronald Gimenez têm a mesma voz. Que ele achou muito parecido. Pô, eu fico satisfeito, sou fã. Tem também aqui a Odélia Vido de Santo André. Tô amando a entrevista com o Lucas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Um beijo para a Odélia. E o Gilson, dando parabéns ao Lucas Martins, que tem bastante história para contar. Corre tanto, literalmente, que não dá tempo para engordar. Sempre em forma. Excelente repórter e esportista. Um abraço para o Gilson também. E queria te agradecer, Lucas, por ter topado o nosso convite, participado. Foi muito legal. Valeu. Eu que agradeço vocês pelo convite. Muito legal estar aqui no microfone Lucas. da Rádio Bandeirantes. Valeu, brigadão. Um abraço. Agora 11h50.